Olá, aqui é o Fernas, esse é mais um vídeo de V5. Vamos explicar aqui como é que funciona o combate nessa edição, tá certo? Vamos lá, eu tenho aqui um grupinho, uma party aí, né? Um grupinho aí tradicional aí, dois mais físicos, Bruhai e um Gangrel, né? Um Ventru e um Nosferatu. Então um mental, um social com mental e dois físicos aí, né? E a gente tem três SPCs aí, né? Porque no V5 SPCs, né? Os inimigos aí são três lutadores ali na direita, né? E temos atiradores. Então aqui os lutadores e temos atiradores aqui em cima, tá certo? Então Bruhá, Gangrel, Ventru e o Nosferatu. Temos uma porta aqui, tá? Que eu vou usar esse área narrativo. Como que funciona o combate, tá? O combate mudou radicalmente, tá? Do V3, do V20 para cá, tá? O que acontece agora é que o combate ele é feito por etapas, tá? E entre as etapas, ao longo das etapas, você tem iniciativas. Você pode tentar fazer iniciativas para ver quem vai primeiro dentro daquela etapa, tá? E ao terminar as etapas, acaba a primeira rodada, né? E você só pode fazer combate até 3 rodadas, tá certo? A ideia é que, e sempre que o livro dá sugestões, inclusive, de você fazer combate em uma rodada apenas. Como assim? A ideia é que o Vampiro, a Máscara, o V5, é um jogo essencialmente narrativo, tá? Ele é de história. Ele não é muito focado em combate. Então, o combate ele é meio cinematográfico, tá? Ele é uma coisa mais bem direta ao ponto. Ele vai ter uma cena de ação forte sendo narrada. E as cenas de ação são curtas, elas não podem ser um filme inteiro com cenas de ação. A ideia do livro não é você ter uma sessão de 2 horas e 1h30 ser um combate, ou ter um combate que seja uma sessão inteira. A ideia é que o combate ele seja um pequeno pedaço de uma sessão, tá certo? E a forma como, caso tenha combate na sessão, e a forma como o combate está estruturado aqui, ela leva realmente para esse lado, tá certo? Como vocês vão ver que é muito rápido, tá? Tem bastante gente no combate e o combate em si vai acabar rapidinho. Como que isso vai funcionar? Tá? Eu vou mostrar meio que todas as situações. O combate começa com o narrador perguntando para os jogadores o que eles querem fazer, tá certo? E isso significa uma ação, um turno. Você nunca, grava essa frase, você nunca fará mais de uma ação em um combate. Vamos ver assim. Ah, mas eu tenho rapidez. Nunca. Ah, mas eu tenho poder. Nunca. Ah, mas eu tenho. Nunca. Tá certo? Nunca fará. Nunca é? Nunca. Fará mais de uma ação num combate. Todo combate. Num turno. Desculpa, no seu turno. Você nunca fará mais de uma ação no seu turno. Ou seja, todos os jogadores vão fazer uma ação. Você vai perguntar para eles o que você quer fazer. O que é essa uma ação? Essa uma ação pode ser atacar quem está perto, pode ser mover e atacar, pode ser atacar à distância, pode ser se esconder, pode ser ir querer abrir a porta ali, pode ser usar um poder mental, enfim. Você pode fazer uma definição. Sabe o que é curioso? O livro ele tem uma série de regras sobre o combate e ele explica todas elas, entretanto, ele não menciona os poderes vampíricos. Pois é. E o que chega na seguinte conclusão é: mas os poderes que são físicos, eles parecem ter uma regra levemente diferente, por serem meio automáticos em relação aos poderes mentais. Tá? Ele dá algumas explicações como regras gerais, e é isso que a comunidade do Vampiro à Máscara entende que funcione o combate. Quando você usa um poder físico como potência ou como fortitude, está dentro, ou rapidez, está dentro do seu ataque normal. Quando você usa um poder mental ou social num combate físico, que existe combate social também, que eu vou explicar em outro vídeo, você acaba
fazendo, isso entra numa outra categoria, tá certo? Que é uma categoria mais demorada. Então vamos lá, vamos explicar quais são essas categorias, etapas, o que você está dizendo, Fernas. Vamos lá. Como que funciona a iniciativa? Primeiro, o combate ele se dá em eventos, essas etapas. O que, que são elas? Quando todo mundo descreve o que vai fazer, vamos imaginar que esse Bruhá aqui, ele fala, eu quero é bater nesses caras de arma de fogo aqui. Então eu tenho na minha habilidade aqui, uma habilidade de potência, que me permite saltar alto. Então eu vou pular para cima do prédio para dar porrada neles lá. É isso que eu quero fazer. Ah, legal. O Gangrel fala, eu quero bater nesses lutadores aqui. Eu vou vir para cima deles e vou bater aqui. Ah, legal. O Ventru fala, eu vou usar minha dominação para dominar um atirador, para fazer ele atirar em algum cara, seja aqui no lutador, seja aqui no outro atirador. Ah, legal. E o Nosferatu fala, eu não, hein? Eu vou abrir essa porta aqui, vou me esconder, vou subir essa escadinha e depois vou atacar aqui sem ninguém me ver. Tá certo? Cada um tem o seu jeito, cada um vai ter a sua ação. Essa é a ação de cada um, tá certo? Então, o Bruhá vai pular e atacar, o Gangrel vai atacar os que estão ali, o Ventru vai usar a dominação e o Nosferatu vai abrir a porta, tá certo? Imaginamos que essa porta seja trancada e ele vai precisar usar o Larsen ali, aquela habilidade, para poder abrir a porta, tá certo? Então, bora lá. Vamos fazer a primeira rodada do combate. O que acontece? O combate, vamos imaginar que esses lutadores estão mais perto, tá certo? A primeira coisa que se dá é combate, a primeira etapa são o combate daqueles que estão próximos, tá certo? É sempre a vantagem é daqueles que brigam corpo a corpo com quem está próximo. Então o combate vai se definir entre o Gangrel e esses lutadores aqui. Digamos que os 3 lutadores resolvam atacar, digamos assim, que esse lutador ele vai ficar só se defendendo, e esses 2 aqui vão atacar o Gangrel, tá certo? Esses 2 lutadores querem atacar o Gangrel, e o Gangrel quer atacar esses 2 lutadores, tá certo? O Gangrel tem 2 opções. Digamos que ele quisesse atacar apenas um lutador. Ele vai jogar todos os seus dados, lembra que eu falei do conjunto de dados, o pool de dados? Ele vai juntar todo o conjunto de dados dele e jogar contra esse cara. E isso vai ser uma competição, porque os 2 estão brigando. Então é ataque contra ataque. Tá? Ataque versus ataque. Não tem contra-ataque, é versus ataque. O ataque do Gangrel versus o ataque do lutador. E quem ganha dá o dano. Então se o Gangrel, por exemplo, rolar lá os seus... Digamos que o Gangrel tenha 6 dados. 3 de força, mais 3 de briga. Tá certo? Ele é um ataque, ele vai dar um socão no lutador aqui. E isso significa que ele vai ter 6 dados. Digamos que ele tenha 3 sucessos, tá certo? O lutador aqui, ele é um mortal, ele é mais frágil, ele tem apenas um conjunto de dados de 4 dados. E aí ele só consegue 2 sucessos, tá certo? Ele só conseguiu 2 sucessos, o Gangrel conseguiu 3. Isso significa que o Gangrel superou o lutador por 1 dado. A margem de sucesso, que é a quantidade de sucessos que o Gangrel fez, versus a dificuldade do teste, que eram os sucessos do lutador, 3 menos 2 deu 1. Portanto, o Gangrel dá 1 de dano no lutador, mais bônus. Esses bônus podem ser uma arma, se o Gangrel estivesse usando, não é o caso, ele está dando soco. Se ele tivesse potência, né, ele poderia colocar o dano aí desde que a disciplina falasse sobre isso, né, desde que o poder da disciplina ela fale isso, né, porque mesmo a potência tem casos que não entra, tá? Ela tem que estar usando um poder específico ali. Então, nesse caso aqui foi apenas 1 de dano, e o lutador vai tomar 1 de dano e o Gangrel bateu nele. Se esse lutador resolver atacar o Gangrel, ele vai jogar ataque contra a defesa do Gangrel, tá certo? E aí vai ser aqui, digamos, sei lá, 4, aí ele vai rolar aqui destreza com atletismo para se defender. E se o Gangrel tirar tirar mais do que o lutador, ele se defende. Mas se o ataque for igual ou menor, ou seja, digamos que o lutador tenha 2 sucessos e o Gangrel tenha 2 sucessos. Os 2 tiveram 2 sucessos. O lutador fere o Gangrel, tá certo? Porque o empate é sempre para o atacante.
nesse sistema. A ideia é, esse sistema é mortal, todo mundo apanha o máximo possível. Então, na dúvida, o ataque sempre fere. Empate, fere. Ah, e se nesse caso aqui, em que o Gangrel estivesse lutando contra o lutador, que é uma competição de ataque contra ataque, versus o ataque, os dois fizessem 2 sucessos. Os dois se acertavam e tomavam 1 de dano mais o bônus, tá certo? E o bônus desse cara aqui, digamos que ele tá com aquele soco inglês, tal, que dá mais 1 de dano, então o Gangrel tomaria 2 de dano. E o Gangrel bateria apenas 1, porque ele só está usando o soco dele, tá certo? A força não entra no dano, a força é para atacar, tá certo? Mudou aí do V3 para o V20. Então, o que acontece? O Gangrel ele poderia se proteger também atacando os 2 alvos, ou até mesmo os 3 alvos ao mesmo tempo. Digamos que o Gangrel falasse assim, ah não, eu sou muito mais forte que esses caras. Eu vou jogar 2 dados para cá, 2 dados para cá, 2 dados para cá. Ele rola 2 dados para cada um e eles todos fazem a competição, porque eles estão atacando juntos. Ou um, eventualmente, só está se defendendo. Então esse rola destreza com atletismo e esses estão atacando de volta. Rolam lá a força com briga. Digamos que esse ganhe, então ele só se defendeu, porque ele não fere. Se ele só se defendeu, ele não fere. E digamos que esses dois ganhem, os dois vão bater no Gangrel, tá? Mas se o Gangrel é muito corajoso, digamos assim, e ele distribuiu bem os dados e deu um pouquinho de sorte, ele pode ser que ele fira os dois, e aí o dano é normal, tá certo? Digamos que ele tem 2 sucessos contra esse, 2 sucessos contra esse, e esses dois aqui tiveram apenas 1 sucesso cada um, ou esse teve 0 sucessos, esse teve 1. Então esse vai tomar 2 de dano, que é o 2 menos 0, e esse vai tomar 1 de dano, que é o 2 menos 1, tá certo? É só para mostrar que dá para atacar vários ao mesmo tempo, mas a luta natural, vamos imaginar que os dois estão para cá, seria esses dois aqui. Ele vem, joga o ataque versus o ataque desse cara e acabou, tá certo? E vai ferir. Vidas, normalmente tem muito pouca vida, as pessoas têm de 5 de vida, né? Pode ter de 4 a 4 a 8 de vida. A vida no jogo ela é muito baixa, tá? Se o Gangrel vai dar um soco e passa com uma margem de 2 ou 3, já vai tudo pro dano. E fica bem difícil do outro sobreviver. Se for um mortal, cai muito rápido. Se for um vampiro, ainda aguenta um pouquinho mais de tempo, tá certo? Mas essa é a ideia. E essa seria a primeira fase, a primeira etapa do ataque, tá certo? Vamos imaginar que eles vieram aqui para porrada, todos eles, tá certo? A segunda etapa, tá, do combate são as pessoas que estão com armas de fogo atacando à distância. Então, digamos que o atirador resolva atacar, um deles ataca o Brujah e o outro deles ataca o Ventrue, tá certo? O que acontece? O atirador ele vai ter 4 dados aqui para rolar. E o Brujah, ele tá... primeiro vai tirar o Ventrue. Esse cara aqui vai tirar no Ventrue. E o Ventrue tá aqui, ó, desprotegido. Não tá atrás de nada, não tá atrás de cobertura nenhuma. O atirador 2 ele vai rolar Composure, que é aquele autocontrole com armas de fogo. Digamos que ele tenha 4 dados. E o Ventrue vai rolar destreza com atletismo. Só que o Ventrue não está protegido por nenhuma cobertura. Então ele tem uma penalidade de 2 dados. Digamos que o Ventrue tenha 5 dados para rolar, ele vai rolar apenas 3 dados. Enquanto esse rapaz aqui está rolando 4. Digamos que ele tenha 2 sucessos, o Ventrue só teve 1, passou por uma margem de 1, e ainda é uma arma que dá mais 4 de dano, por exemplo. Então o Ventrue vai tomar 5 de dano, que é o 1 da margem de sucesso, 2 menos 1, mais o dano da arma. Então ele vai tomar 5 de dano aqui o Ventrue, tá certo? Pá, vai tomar um tiraço aqui. E aí esse aqui vai atirar agora, por exemplo, no Brujah. Só que o Brujah, apesar de não ter nenhuma cobertura, ele possui rapidez 1 com poder de reflexos rápidos, que permite que ele não tome essa penalidade de menos 2 quando ele está descoberto. Então o atirador atira aqui e ele teve 2 sucessos e o Brujah teve 3 sucessos nos dados dele. E aí o atirador erra o tiro e não consegue acertar. Essa é a segunda etapa, e a etapa dos atiradores em si. Ah, mas e se tivesse um atirador, se o Ventrue tivesse aqui com uma arma atirando nesses caras? Aí ia ter a questão da iniciativa. Você poderia considerar a iniciativa de 2 formas. O Wits, que é aquele raciocínio com percepção lá, mais destreza,
para poder ver quem vai primeiro, se você precisar rolar dados. Mas se você não quer rolar dados e agilizar, você pode considerar também o Composure com Awareness, né, que é o autocontrole com a prontidão. E aí quem tiver maior número de dados vai primeiro, tá? E se você quiser rolar os dados é o Wits com Dexterity, tá? É meio confuso isso, mas enfim, por a rolagem ser diferente. Mas a ideia é isso. Se você só quer olhar os dados, o que tiver mais dados vai primeiro, é Composure com Awareness. Se você quiser rolar os dados, é o Wits com Dexterity, tá certo? E aí eu descobriria, vai esse primeiro, depois vai esse, depois vai esse. E aí ele poderia atirar, e coisas do tipo, tá bom? Mas não é o caso. E aqui, mas aqui você não rolou iniciativa aqui, é porque não precisa, gente, porque aqui era tudo competição, né? Um ataca e o outro também ataca, um ataca e o outro defende, mas aí se ele defende, ele não pode atacar. Não existe o esse ataca e aí ele se defende, aí depois esse ataca e esse se defende. É sempre competição quando você está socando, quando você está no corpo a corpo. É sempre competição. É tipo Dungeoneer, assim, você rola os seus dados, o cara rola os seus dados e vê quem ganha, entendeu? Não é assim, eu ataco e o cara defende, e depois o cara ataca e eu defendo. Isso não existe, tá? Isso só existe no arma de fogo, tá certo? E aí, já foram 2 etapas. Vem a terceira etapa, que é o caso daqueles que se movimentam e atacam. No caso aqui do Brujah, ele movimentou e atacou. Então a primeira etapa são os que estão atacando de perto, a segunda etapa são os de arma de fogo contra os que estão longe, e a terceira etapa são os que se movimentam e atacam. Então aí no caso o Brujah, ele deu um pulão aqui e atacou o atirador, tá certo? O Brujah, ele é super forte. Então ele vai ter 8 dados para atacar. Né? Ele tem lá, sei lá, força 4 com briga 4. Então ele está com 8 dados. E o coitado do atirador que está aqui só se defende com 4 dados. Então o Brujah, ele conseguiu 4 sucessos, tá? E o atirador conseguiu apenas 2, tá? Então passou 2 dados de dano para o atirador. E esse Brujah, ele ainda tem 3 de potência e ele está usando o poder da disciplina 1, que dá o soco dele, transforma em dano agravado e aumenta o dano. Esse atirador foi para as cucuias com um golpe, tá certo? Então esse aqui já morreu, tá certo? Vou colocar aqui. Ele foi pra galera, tá bom? Essa é a ideia. E aí, o que acontece agora? Acontece todo o resto. Vem a quarta etapa, que é a etapa de todo o resto. Ou seja, o Nosferatu que resolveu ir lá abrir uma porta, ou se esconder, né? O Ventrue que resolveu usar um poder mental. Funcionam dessa forma que você vai realmente, que vai agora acontecer. Então vamos primeiro para o Nosferatu. Ele faz um teste aqui, lá de destreza com Larsen, ele para abrir a porta, ele passa no teste e ele vem para cá, tá certo? É basicamente isso. Ele não vai ter mais ações porque a ação dele foi abrir a porta, tá certo? O Ventrue vai usar a dominação. Ele vai jogar aqui o teste dele de dominação, tá certo? Contra o atirador, que provavelmente vai ser Resolve com estamina. Ele vai acabar perdendo aqui, tá? E aí, a partir do momento que ele perde, no próximo turno, esse atirador vai realizar um ataque contra outra pessoa, tá certo? Aí chega a segunda rodada. Na segunda rodada, o Gangrel continua lutando aqui. Esse atirador está dominado, ele vai atirar um desses lutadores. E o Brujah, na vez dele, vai pular para cá. Começa sempre pela primeira rodada. A primeira rodada, a primeira etapa, é a porradaria. Então o Gangrel vai lutar aqui com eles. Digamos que o Gangrel ganha aqui, fere eles um pouco. Depois, a segunda etapa é a arma de fogo. O atirador vai matar um desses caras aqui. E aí, na terceira etapa, o Brujah vem, acaba com eles aqui. O Nosferatu vem e acaba com o atirador. E o Ventrue vem aqui e usa a dominação num lutador que estivesse vivo ainda aqui. Tá certo? Então, esse foi o combate. Entendeu? Esse é o combate. O combate se resolveu em 2 turnos. E essencialmente foi explicado. Lembrar que vocês têm em mente sempre. Primeiro, a etapa corpo a corpo é sempre ataque contra ataque.
versus ataque, ou ataque versus defesa. Nunca ataque e defesa, depois ataque e defesa. E o cara não faz dois movimentos, é só um movimento, uma competição. A segunda parte, que é arma de fogo contra outra pessoa que esteja longe. E a terceira, que é o movimento junto de ataque. Tá? Isso significa que o Brujah, por exemplo, ou o Nosferatu, se estivesse aqui, né? Vamos pensar no Brujah aqui, você viu que ele levou um tiro antes de poder vir. A vantagem era do atirador, né? A mesma coisa, e o Ventrue, que foi usar o poder de dominação, ele só veio no fim. Isso significa que isso foi uma bela upada, digamos assim. Eles deram um aumento de poder para aquelas habilidades que são físicas. Se o Brujah, por exemplo, quiser lutar contra um Ventrue, e o Ventrue fala, eu vou dominar o Brujah, e o Brujah fala, eu vou dar um socão na cara do Ventrue, primeiro vai o Brujah. E vai no sentido de competição. Só que, obviamente, o Ventrue, como está querendo usar dominar, ele vai só se defender. Então o Brujah vai usar força com briga, e o Ventrue vai ter que usar destreza com atletismo. E aí, depois de tomar um socão, o Ventrue vai usar a dominação no Brujah, tá certo? Então isso deu essa possibilidade do pessoal físico se defender, porque eles necessariamente vêm antes. Como se fosse um ataque de um contra o outro aqui, não ia ter iniciativa. O soco vem primeiro e ponto, é regra, tá certo? Então esse é um ponto bastante favorável aí para o pessoal de disciplinas físicas, o que faz sentido. Eles são disciplinas físicas, eles devem ter prioridades em combate, tá certo, gente? Ah, faltou falar do dano, Fernas. Faltou. Eu tenho que explicar o dano. Bora lá para falar do dano. O dano, existem dois tipos de dano apenas: o dano superficial e o dano agravado, tá certo? Não existe outro tipo de dano. Ah, mas na V3 e na V20 tinha o dano contusivo, letal e agravado. Pois é. Agora o contusivo e o letal é a mesma coisa, eles são superficiais. Para o vampiro, praticamente tudo é superficial. Tiro, facada, soco, tudo é dano superficial. O que equilibrou a questão das armas. Antes as armas brancas eram melhores do que os socos ou que os tiros, porque era tudo dano letal, enquanto o soco e o tiro normalmente era contusivo, a não ser que o tiro fosse na cabeça. E o que deixava muito difícil você usar armas de fogo, tornava elas meio inúteis. Agora não, agora todas dão danos iguais, que são superficiais. Até a garra do Gangrel é dano superficial, tá certo? E o dano superficial, o vampiro divide ele por 2, sempre arredondando para cima, porque o sistema é mortal, lembre-se disso. Então, se ele toma 5 de dano superficial, ele vai dividir por 2, é 2,5, vai arredondar para cima, ele tomou 3, tá certo? Se for 4, ele tomou 2, se for 6, ele tomou 3, sempre arredonda para cima. Divide por 2, arredonda para cima. A garra do Gangrel não divide por 2, tá bom? É uma grande exceção, mas dano superficial sempre divide por 2, tá bom? Essa é a ideia. Ah, e o dano agravado? O dano agravado não divide por 2. O que seria o dano agravado? Para o vampiro, o dano agravado é sol, fogo, enfim, essas coisas aí mágicas para ele. E o que é mordida de vampiro, etc. E o que é dano superficial e agravado para o mortal? Para o mortal, praticamente tudo é agravado. Tá? Porque pega em órgãos e tal. Facada é agravado, tiro é agravado, soco de Brujah normalmente é agravado. Todas essas coisas são agravados, tá? Quando ele está usando aquele nível de potência específico lá. O que você não tem, no caso de... O que não é agravado para mortal? Essencialmente queda de baixa altura, soco, coisas desse tipo que não são agravados, são danos superficiais, né? O famoso contusivo lá do passado, aquilo lá é superficial para o mortal, tá certo? E aí, só que ele não divide por 2, ele toma o superficial e acabou, tá bom? A barrinha de vida, você tem muito pouca vida no jogo. Você tem ali de 2, é a sua estamina, né, que vai de 1 a 5, que é o vigor, mais 3. Então você vai ter 4 a 8 de vida. Tanto o mortal quanto o ser humano, quando ele lota a barrinha de dano superficial, né, o vampiro quanto o mortal, ele meio que fica, que eles chamam de aleijado, né, o impaired, que ele vai ficar debilitado, né? O vampiro, na hora que lota ali, ele vai ficar com penalidades de -2 em todas as rolagens, o ser humano fica todo zoado.
Então são coisas desse tipo. E quando você vai tomando mais danos, aquela barrinha vai virando agravado, e se ela lotar, o vampiro encontra a sua destruição final e o ser humano morre, né? Então é essa a ideia. Só que a barra do ser humano enche muito mais rápido porque ele não divide por dois o superficial e quase tudo é agravado. Armaduras, proteções para o ser humano é útil porque ele transforma parte do dano agravado em dano superficial. O vampiro não usa para nada. As armaduras, os danos que são os danos que o vampiro toma já são superficiais por natureza. Então elas não têm utilidade. Um vampiro usar um Kevlar não muda nada. Os órgãos internos dele não vão ser mais protegidos, entendeu? Porque não funcionam mesmo. Então faz sentido. Uma armadura, um Kevlar, um colete contra balas, coisas desse tipo, faz sentido para um mortal, faz sentido para um sangue fraco que não se cura tão bem contra um vampiro. Já um vampiro totalmente formado, a armadura é inútil para ele, tá certo? Então essa é a ideia do combate. Ah, e como que funciona para recuperar a vida? Um mortal recupera a vida um dano superficial por dia e ele pode usar medicina para algum médico pode curar ele lá num tratamento transformando o agravado em superficial um por dia, tá certo? Já o vampiro, ele aí depende da potência de sangue, mas com potência de sangue nível 1, que é o normal aí pro começo do jogo, você cura 1 de vida para cada ponto de fome, lá que em tese cresceria. Você faz um rouse check, aquele teste de fome, vê se a fome aumenta ou não, mas independente disso, você cura ali um ponto de dano superficial. Ou eu posso fazer 3 rouse checks para tentar curar 1 de dano agravado, mas eu só posso fazer isso uma vez por sessão ou por noite, dependendo do. Ou sessão ou noite, é sempre a pior, tá? Dependendo aí do mestre, obviamente. Mas a ideia é que ele só faça uma vez por sessão ou por noite para curar aí 1 de dano agravado. E ele aumenta 3 a fome, lembrando que o vampiro só pode ir até 5 de fome, tá? Ou seja, não tome dano agravado. É bem complicado você curar isso. Já dano superficial é bem mais fácil, você com um rouse check você consegue. São 3 rouse checks para tentar curar um agravado. Tá certo, gente? E vamos falar de algo que faltou aí no vídeo, que é a absorção de dano, né, dos vampiros. Na V3 e na V20 você tinha o vampiro quando tomava dano, ele rolava ali vigor para tentar absorver o dano, né? Bom, na V5 isso não existe. Você não absorve o dano. Ah, mas para que serve o vigor então? Bom, além de rolar testes normais, que muitas vezes se usa o vigor, você também aumenta a sua vida. Né? Você tem mais vigor, você tem mais pontos de vida. Então é aí que entra o vigor. Eles tornaram mais simples essa parte e também bem mais mortal, porque você acaba tendo mais 1 ou 2 pontos de vigor. Se você tiver mais 1 ou 2 pontos de vigor, você tem mais 1 ou 2 pontos de vida. Mas isso não vai ser para todo ataque, isso vai ser para apenas numa. Você vai ganhar um ponto de vida extra, 2 de vida extra ali. E óbvio que isso, né, não. Óbvio que deixou o jogo mais mortal, né? Mas a ideia é essa: você tomou 10 de dano superficial, vai dividir por 2, 5. Tomou 5 de dano. Se for um vampiro, se for um mortal, já vai tomar os 10 mesmo, porque não divide. Se for um agravado, não divide para nenhum dos dois, né? Então, essa é a grande questão. Encheu a barra 2 vezes, você foi destruído, tá? Eu tô refazendo essa parte e tô republicando o vídeo exatamente para eliminar essa parte aí do vídeo anterior que tinha subido errado. Mas é isso, gente. Esse aí é o vídeo de combate. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, entre em contato. Vamos lá, rumo aos 1000 inscritos. Grande abraço. Tchau, tchau.